Olá, irmãos, graças, paz, amém. Família com Deus de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 9 e 10. A palavra do Senhor nos diz assim: E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Fé certa na pessoa certa. É desse jeito. Fé certa na pessoa certa. Irmãos, quando nós, de uma maneira correta, colocamos a nossa fé na única pessoa que verdadeiramente pode transformar a nossa realidade, não existe outra possibilidade de ser diferente. Não existe outra maneira das coisas acontecerem de outra forma. Quando você coloca a fé de uma maneira correta, não a fé por interesses pessoais, não uma fé egoísta, não é uma fé mesquinha, mas é uma fé que se preocupa com o outro, que é a história, que já vamos explicar daqui a pouco. Quando você coloca a sua fé dessa forma, uma fé, eu diria, altruísta, na pessoa certa, que é em Jesus de Nazaré, milagres acontecem. A rigor, o nosso Família com Deus vai do capítulo 7, verso 1 até o verso 10. Só por uma questão de tempo é que lemos os versos 9 e 10. Mas, se depois você puder abrir sua Bíblia e ler toda a história, vai ver que é a história de um centurião, um comandante romano. E interessante, o pressuposto é que aquele homem não é um judeu, mas olha só, mesmo sendo um gentio, ele tinha o reconhecimento dos judeus. Porque na história o texto vai dizer que ele havia construído uma sinagoga e por causa disso os judeus tinham aquele homem com grande estima. Então quando aquele homem se dirige a Jesus, os próprios judeus dizem: Mestre, ouve a voz dele, porque ele tem estima, ele é um bom homem. Irmãos, o que eu aprendo disso? Quando nós colocamos a fé de uma maneira correta, na pessoa correta, nós vamos viver de maneira correta. A nossa vida diária, as nossas palavras, pensamentos, ações, eles vão refletir, de certa forma, aquilo que cremos. E por conta disso, as pessoas vão perceber e vão reconhecer aquele que cremos naquilo que fazemos. Por isso, nós temos que colocar a fé correta. E repito mais uma vez, uma fé altruísta na pessoa certa, porque isso vai influenciar a nossa vida, a nossa prática, como aconteceu com esse centurião. Mas quando nós colocamos uma fé correta na pessoa certa, nós transformamos o ambiente que está ao nosso redor. Aqueles homens, certeza, principalmente ouvindo a palavra de Jesus, eles devem ter ficado maravilhados. Como é que pode o mestre falar isso? Se fosse de um judeu, até podia dizer que sim, afinal de contas são todos judeus, mas o mestre a dizer isso de um gentio, uma pessoa naquela altura que não era considerado, sob hipótese nenhuma, entre aspas, merecedor da graça divina. Mas Jesus olha para aquele homem e faz essa declaração: nem em todo Israel, ou seja, a humildade daquele homem foi usada por Jesus para o colocar acima, inclusive, de muitos da nação judaica, inclusive religiosos. Quando nós colocamos a fé correta na pessoa certa, a nossa humildade vai refletir o caráter de Deus. E nós vamos ser transformados e vamos ser honrados, não por causa de nós, mas por causa dele. E para finalizar, quando colocamos a fé certa na pessoa correta,
Jesus fica maravilhado. A versão que eu li diz exatamente isso. Ouvindo Jesus, maravilhou-se. Você já pensou na sua família em maravilhar o coração de Deus? Às vezes nós ficamos felizes por maravilhar o coração do cônjuge, de um filho, de um pai. A gente fica feliz quando as pessoas que são da nossa família ficam maravilhadas conosco. Agora, imagine você maravilhar o coração de Jesus. Isso é sensacional. Maravilha o coração de Jesus. E talvez estejas aí a se perguntar, mas como? Como é que eu vou fazer isso? É simples. O centurião ensinou pra gente. Coloque a fé certa na pessoa correta e ele vai ficar maravilhado. Amém? Deus te abençoe. Receba os nossos 10 abraços. Siga-nos nas nossas redes sociais e até o nosso próximo Família com Deus.